Bom, continuando o nosso cafezinho, o nosso cafezinho com a história, nós vamos falar agora da questão dos tratados, da transmigração, de Colombo, em 1492, que é interessantíssimo, o homem que vai descobrir o novo mundo, e na verdade não era nem português nem espanhol, era um genovês. Correto, Léo? Corretíssimo. E nisso nós vamos entrar no diálogo, porque ele chega em 1492, a descoberta do novo mundo, ele pensava ter chegado às Índias. Só que Portugal e Espanha, como foram pioneiros nesse processo expansionista, vão logicamente querer o seu quinhão. A Espanha, que é a pioneira que chega aqui à América, aí Portugal, opa, eu quero o meu quinhão em relação a isso, e começam os tratados, correto? A gente vê até uma certa soberba por parte dos portugueses, Não vamos reconhecer a conquista espanhola, como se o Oceano Atlântico pertencesse a eles, Apesar do domínio, Cascal, na prova da ESA, o domínio do Atlântico Sul era português, justamente pelo pioneirismo que nós vimos até no primeiro diálogo. E os tratados são importantes, correto, Léo? Porque não cai em prova há bastante tempo. Muito importante. Inclusive essa questão de Cristóvão Colombo chegar, atingir a América, o Novo Mundo, isso gerou uma tensão entre os reinos ibéricos, Tanto que a Igreja Católica teve que intermediar, conflitos entre Portugal e Espanha, e é justamente aí que surgem os tratados, O Tratado de 1493, a Bula Papal Intercoetera, não é isso? O Tratado das 100 Léguas, que não resolveu a questão. Exatamente. E posteriormente, no ano seguinte, o famoso Tratado de Tordesilhas. Esse cai muito em prova. Tordesilhas é um clássico de 1494, justamente desse diálogo que você iniciou, da disputa entre Portugal, Espanha e os ibéricos em relação ao Novo Mundo. E logicamente, os portugueses ficarão com essa litoraneidade, que é uma faixa pequena do Brasil, que hoje, logicamente, é uma nação de dimensão continental, exatamente nesse sentido. E eu observando em questões de provas anteriores, principalmente da ESA e das PSEX, eu vejo que eles cobram, eles cobraram ao longo dos anos o Tratado de Tordesilhas de várias formas, por isso que é um assunto extremamente importante, As opções falsas, eu sempre gosto muito de conversar com os meus alunos sobre as opções falsas, como é que o elaborador faz para fazer com que o candidato caia. O Tratado de Tordesilhas garantiu aos espanhóis as terras americanas. Não, o Tratado de Tordesilhas delimitou áreas de atuação na América para Portugal e Espanha, não apenas para Portugal, não apenas para a Espanha. E sem contar que, isso já foi opção correta de questão, sem contar que o Tratado de Tordesilhas ele significa o marco inicial da partilha colonial americana entre Portugal e Espanha, os reinos ibéricos. E um detalhe interessante aí é o próprio descaso de Portugal em relação a essa demanda, porque não tinha metais preciosos. No caso, os espanhóis encontraram metais preciosos com as tribos das terras altas, Incas, astecas e aí por diante. Agora, no nosso caso, os portugueses não. Eles não encontraram metal precioso, que é interiorano no caso do Brasil. Então isso cria uma dinâmica diferente. E as Índias era mais lucrativa para o reino português até então. Até o próprio périplo africano, que cai em prova, o contorno da África, lá com a tomada de Ceuta, que é o marco inicial. A primeira grande conquista. Isso, 1415, eles tomaram Ceuta, e depois o Cabo Bojador, e vai embora. Até o Cabo das Tormentas, que na verdade é passado por Bartolomeu Dias I, que se torna Boa Esperança, e depois o próprio Vasco da Gama, em 1498, chega às Índias. E isso também já foi questão muito discutida nesse sentido. Marcão, você falou sobre o Cabo Bojador, que foi ultrapassado pelos portugueses em 1434 pelo navegador Joanes, e alguns candidatos confundem, porque o Cabo Bojador é conhecido como Cabo do Medo. Sim. E o Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas. Então alguns candidatos confundem um pouco. O Cabo do Medo, o Cabo das Tormentas. Então é sempre importante enfatizar esses detalhes aí.